Pois não. Pode acontecer de tudo, mas uma coisa que não vai acontecer é ter um goleiro mais bonito do que o nosso e melhor do que o nosso. A mãe do Alisson, a Magali, tá na linha para conversar sobre esse grande goleiro que vai pegar tudo na Copa do Mundo. Inclusive, quando a gente vencer a França na final, o Alisson vai pegar 3 pênaltis, viu, Milton? Ô, dona Magali, aqui o Milton Neves, é um prazer falar com a senhora. Jamais falei com o seu filho, mas eu vou falar com ele e tal. Aliás, o Cláudio Zaidan fala muito que o teu filho é o goleiro mais bonito da história do futebol do mundo. Puxou pra senhora, né, Magali? Ai, ele é muito bonito mesmo. Os dois, né? Os 2 filhos. Mãe coruja é assim, né? Os filhos sempre são lindos. Gaúcha Magali, está falando de onde? Eu estou falando de Capão da Canoa. É na Grande Porto Alegre? É o litoral aqui, né? A umas 2 horas de Porto Alegre. Mas o teu filho é tão grande goleiro, tão excepcional, que ele saiu de Porto Alegre direto lá para a Inglaterra e virou talvez o melhor goleiro do mundo, né? E desde molequinho, o negócio dele era ser goleiro ou mudou? Não, era ser goleiro. Goleiro, sempre foi goleiro. Sempre foi goleiro. A gente, assim, na base, assim, nos testes normais, né, que quando se entra pro time, eles tentaram colocar ele na linha, mas foi o gol que prevaleceu. E a senhora tem outro filho que joga bola? Sim, o Muriel Becker, que está no Chipre agora, está muito feliz lá também. Olha, o Alisson, grande goleiro, teu filho, ele é low profile, assim, não é aquele aparecido do futebol clube. Tem jogador que quer aparecer mais do que jogar bola. Queria saber a coisa dele. Eu queria saber se ele é casado com gaúcha, se a senhora já tem netos dele. Por favor, que é um goleiro maravilhoso, queremos saber esses detalhes que eu não sabia. Sim, ele é casado, tá, com a Natália. A Natália é uma menina incrível, né? Ele já tem 5 filhos. Aliás, desculpa, são 5 netos que eu tenho, né, ao total. Então, o Alisson tem 3, a Helena, o Mateu e o Rafael. Uma turminha, né? Mas são lindos, maravilhosos, eles têm uma família super unida. O Alisson é um pai super dedicado. Eu me orgulho muito disso também. Dona Magali, eu vou dizer uma coisa, esse goleiro, teu filho, teve aquele jogo lá na Champions League em que ele pegou uma bola no alto e simplesmente fez um lançamento mais perfeito da história da bola para o Salah. O Salah matou a bola com enorme categoria, driblou o back e fez o gol. Mas o lançamento, o teu filho, ele lá no céu, quer dizer, lá em cima, ele estava lá com a bola, ele já estava olhando o Salah. É claro que isso é treinado por eles, mas nunca vi uma coisa dar tão certo. Tão certo, né? É perfeição, né? É muito assim, e o Salah também tem a competência, né? Para fazer essa finalização. E dos filhos do Alisson, algum nasceu na Inglaterra? A Helena nasceu em Roma. O Mateu nasceu no Brasil e o Rafael na Inglaterra. E qual é o seu time aí no Sul, dona Magali? É o Inter, de coração. O Felipe Vieira, do Grupo Bandeirantes Rádio Televisão, gaúcho, ele era internacional, mudou pro Grêmio. Isso não pode, né? É um sacrilégio, né? Não pode, ué. Não pode, essa mudança, assim, não pode ocorrer. Ele parece que o governador novo aí vai expulsar ele do Rio Grande do Sul. Aqui você não entra mais, porque Grenal ninguém pode mudar. É verdade, né, dona Magali? É verdade. Agora conta pra gente como é que foi ele, molecão, aí, com seus 10, 12, 15 anos, sempre goleiro, em que clube que foi, por favor. Ele começou no Inter, né? Começou no Inter e ficou no Inter até sair pro Roma e do Roma pro Liverpool, né? Foi toda essa história dele até aqui, né? E joga na seleção, sempre jogou nas categorias de base, né? E está aí, né? O nosso presente, né? Que venha esse Hexa, que a gente consiga trazer essa taça aqui para o nosso povo, né? Se depender do nosso goleiro, a gente ganha, viu? Porque o Tafarel do Internacional foi maravilhoso e ele é um goleiro espetacular, é considerado o melhor goleiro do mundo. Exatamente. Ao lado do Neuer da Alemanha.
Exatamente. Mas nós temos, assim, que ter fé e que a nossa equipe vai render, está preparada para tudo isso. E se o time estiver unido na mesma sintonia, eu acho que vai. Estou com um sentimento que vai. Agora, dona Magali, eu queria saber exatamente do Alisson, porque ele é tão bom, tão competente, tão bem criado também, porque vocês gaúchos são muito cultos, politizados, etc e tal. Porque esse rapaz, ele fez o nome dele jogando em Porto Alegre. Porque no Brasil ainda tem um resquício de Rio, São Paulo e Rio. Antigamente, minha senhora, para ir para a seleção brasileira tinha que jogar em Rio e São Paulo, senão não ia. Nem se o Pelé estivesse jogando lá no Atlético Mineiro, não ia, exagerando um pouco, né? Agora o Alisson simplesmente fez o nome dele em Porto Alegre e foi lá para a Inglaterra e arrebentou com a boca do burro. Parabéns para ele e foi na raça e no talento. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu fico honrada estar falando com vocês também e poder falar um pouquinho dele. E repita aí, a senhora tem quantos filhos? É dois meninos. 2 meninos, mas o meninão já tá bem meninão, né, o Alisson, né? Sim. o molequinho virou um nome. Sempre vai pensar assim, são sempre crianças, né? A gente não perde essa essência de ter eles como pequenos, né, com a gente, na cabeça principalmente. Dona Magali, eu sou mineiro, a gente fala muito porque nós vai, nós vem, entendeu? Agora, o gaúcho fala muito né, e a senhora falou uns 30 nés no começo da entrevista, e com a maior delicadeza, suavemente, o né é de vocês, não é mesmo? Sim, a gente tem aqui no sul um sotaque que não se percebe que fala, né? De novo, né? Sai na hora. Sai na hora. Eu vou ligar a senhora aí em Porto Alegre. Como é que chama a cidade mesmo? Desculpa. Aqui onde eu estou? Isso. Capão da Canoa, é o litoral. Muito bem. Beleza. O Rio Grande do Sul é tudo bonito. Santa Catarina, meu Deus. Paraná também. Agora, eu vou ligar a senhora daí, do Rio Grande do Sul, com Doha, onde o teu filho tá. E o repórter João Paulo Capelanes, ele sempre fala que o teu filho é o homem mais bonito que ele viu na vida. Ele é apaixonado pelo teu filho. Pois não, Capelanes? Dona Magali, um beijo pra senhora. Eu realmente acho o Alisson... O Alisson ele é bom em tudo, né, cara? É bonito, é competente, é educado pra caramba. E assim, Dona Magali, me permita, Milton, dar uma esticada nisso que eu vou falar, porque isso é muito importante. Desde que, claro que cada um, quem entra na profissão do jornalismo esportivo, entra por algum propósito. Entra porque ama o futebol, entra porque ama um clube. E claro que a gente nunca vai deixar de lado essa paixão, seja pelo esporte, pelo clube de coração. Mesmo que a gente trabalhe da forma mais imparcial possível. Mas a gente passa a torcer também muito por pessoas. E o Alisson, não é fazendo média com a senhora não, viu, Dona Magali? O Alisson, você pode procurar polêmica, não tem. Problema, não tem. Claro que todos nós temos problemas. Mas o tratamento com a imprensa, o tratamento com as pessoas, a gente vê que vocês são uma família de altíssimo nível. E aí eu fiz todo esse preâmbulo, eu fiz questão de fazer todo esse preâmbulo, porque vocês passaram por uma barra muito complicada. E se vocês não tivessem essa estrutura familiar, da base da educação, de inclusão, sabe, o respeito, o carinho com as pessoas, dificilmente vocês teriam saído de onde vocês saíram. E eu tô falando tudo isso porque, infelizmente, né, em alguns meses, o Alisson, o seu esposo, né, Dona Magali, ele infelizmente perdeu a vida num acidente. E o Alisson, ele teve um momento histórico na carreira dele dentro de campo, que foi marcar um gol de cabeça pela equipe do Liverpool na Premier League, e aí na comemoração ele aponta para os céus, e claro, dedicando ao pai. Eu queria, Dona Magali, por mais que seja um assunto muito delicado, que a senhora falasse sobre essa situação e principalmente contasse para o ouvinte da Rádio Bandeirantes como conseguir contornar e como principalmente o Alisson conseguiu, assim como a família, dar uma volta por cima, dar continuidade à vida e continuar com essa alegria que a senhora tem nitidamente conversando conosco, Dona Magali. Olha, é um assunto realmente que foi assim muito pesado pra gente, mas eu vou te dizer uma palavrinha-chave, é Deus no coração. A gente tem muito Deus no coração, muita fé,
O Alisson e o Muriel são pessoas que se dedicam muito diariamente à leitura da Bíblia, à questão da fé. Então, eles alimentam a alma com isso. Então, se tu for analisar, a pessoa que faz isso, ela tem uma paz interior. Então, isso traduz tudo, isso explica tudo, tá? E a gente é muito, muito unido realmente, né? Eu estando longe deles aqui, mas o coração, as palavras, nada muda. A gente tem essa união, essa coisa de família, né? Sempre, sempre juntos. Ei, dona Magali, a senhora está emocionando o nosso ouvinte, eu também. Uma coisa bonita. E o teu filho dá entrevistas com mau respeito, não é uma estrela, porque tem jogador que quer aparecer mais que os outros, né? E ele virou um inglês, né? A senhora acha que ele vai jogar mais uns 10 anos lá, encerrar a carreira na Inglaterra? Olha, tudo é possível, né? A gente sabe que no mundo do futebol as coisas acontecem rapidamente, mas eu acredito que sim, ele gosta muito de lá também. Depende das oportunidades e de como as coisas vão se desenvolvendo, né? Ao decorrer do tempo. A impressão que eu tenho é que ele nunca foi expulso de campo, ou estou errado? Olha, cartão ele já levou. Agora, expulso eu não me lembro. Por, assim, algo que ele tenha feito errado dentro do jogo, assim, eu não tô lembrando. Realmente, eu até peço desculpas. Não, mas é berço, dona Magali. Ele tem berço. Ele tem berço. Ô João Paulo Capelani, você fez uma pergunta comprida e brilhante, emocionante. Eu gostaria que você, de Doha, falasse com a nossa querida gaúcha Magali, a mãe do grande goleiro brasileiro, um dos melhores da história. Pois não, João Paulo Capelanes Camargo? Vamos lá, Milton. Eu sei que você não gosta de pergunta longa, mas quando a gente vai tratar de um assunto Não, delicado, eu tô te elogiando. Não, eu sei que você tá calma. Eu sei. É que eu aprendi com você, Milton, que a gente tem que aprender a sintetizar, falar menos é mais no jornalismo, né? É que nem fala, é verdade. Às vezes o jornalista quer aparecer mais que a notícia, mas quando é um assunto tão delicado, é difícil, né? Poupar palavras que a gente não pode, em maneira alguma, não se fazer entendido. Mas, dona Magali, eu queria que a senhora, por gentileza, Sim. O que foi que o Alisson falou para a senhora antes de viajar? A senhora conversou com ele está concentrado, está a caminho do estádio. O que a senhora conversou com ele? Se é que conversou, o que ele passou para a senhora que o ouvinte da Rádio Bandeirantes quer saber, dona Magali? Olha, a gente conversou, sim, antes dele ir para a convocação, se reunir com o grupo, né, todo. Eu estava indo para Porto Alegre, liguei para ele, né, e a gente conversou um tempinho, e sempre, assim, senti ele calmo, senti ele super bem, e é isso que eu tenho para passar para vocês, né, e o resto agora, que vier, a gente vai ver em campo, né, com essa expectativa, essa confiança, e que tudo vai dar certo. Tomara. Ô Lucas Herrero, vamos lá, mãe do grande goleiro brasileiro na linha à sua disposição. Ô, dona Magali, prazer conversar com a senhora, muito legal mesmo, até porque o Alisson é nosso goleiro da Copa e com certeza vai ser o goleiro que vai trazer o Hexa para o Brasil também, a gente espera isso, tá um clima muito legal aqui no Catar, tem muito indiano, muito catari que vai torcer para a seleção brasileira, então parece que tá tudo conspirando para que a gente conquiste esse 6º título com o seu filho nesse elenco maravilhoso e como titular também. Eu queria perguntar sobre o início do Alisson, por quê? Vocês são de Novo Hamburgo, né? Uma região que é conhecida nacionalmente pelos calçados, mas que agora é muito mais conhecida pelo Alisson em si. Exatamente. E tem umas passagens relacionadas ao Alisson saindo de criança, desde pequenininho, com as luvas na mochila, indo a pé para o centro de treinamento. E Novo Hamburgo fica muito longe, né, de Porto Alegre. Eu queria que a senhora lembrasse de uma história, porque agora ele está no auge, no pico da carreira. Depois de tudo que ele passou, queria que a senhora falasse sobre um aspecto marcante da infância do Alisson que ele traz até hoje, que você também nunca vai esquecer, dona Magali. Olha, são várias situações, assim, eu vou resumir um pouquinho do que a gente passava, né, naquela época em que ele tinha 10, 11 anos, que já ia com o irmão na van, né, para Porto Alegre. Na realidade, não tenho nada, assim, tão marcante, mas, assim, o que era a nossa rotina, né, eles iam para a escola, às vezes de bicicleta,
chegavam em casa, almoçavam rápido, tudo muito rápido. A gente levava eles até a BR-116, né? Onde a van os pegava, né? E levava para o treino. Chegavam em casa às 8 da noite. E por incrível que pareça, eles queriam bater bola na frente do portão de casa, né? Então, essa era a energia, tanta energia que eles tinham, né? E tanto amor pelo futebol. Guilherme Simati. Milton, o Alisson ele tem 30 anos e, lógico, desde criança, como a dona Magali falou, já sonhava em ser goleiro. Eu também sonhava em ser goleiro, a diferença é que eu sou ruim pra caramba e tenho 1,70 m. Aí fica impossível mesmo. Mas quando eu defendia os chutes na escola, eu gritava o nome do Marcos. Eu queria saber quem é o ídolo da infância no gol do Alisson. Ah, sim, é o Tafarel, sempre foi. Por incrível que pareça, tem as fotinhas dele com o Tafarel desde pequeno lá no Inter, quando eles encontravam ele por lá. E hoje Tafarel treina ele no clube dele, né, no Liverpool e na seleção. É um sonho, né, é uma história assim, que quando tu acompanha desde o início, né, dá esperança para todos esses meninos que treinam, que lutam por estar nesse lugar, né, que tudo é possível, que eles têm que seguir em frente. Ô, dona Magali, é claro que os 10 outros jogadores da linha, vamos dizer assim, tem mãe, tem pai, alguns faleceram e tal, mas enfim, é um sofrimento, porque está torcendo pelo filho, de zagueiro, meio campo, atacante. Agora, ser mãe de goleiro, ainda mais numa Copa do Mundo, deve ser difícil demais, hein? Olha, é difícil, não vou dizer que não seja, porque tu entra no jogo, entra no estádio, né, ou assiste pela TV, tu sabe que vai ser tensão o tempo todo. É um jogo tenso, pesado e que pode acontecer de tudo, porque eu sempre penso que o momento, o futebol é o momento, né, o que vai acontecer ali. Uma falha, o goleiro não tem como ir lá e fazer outro gol como o atacante, né? Então eu sempre digo, tem que ser perfeição 100%. Então o coração de mãe realmente sofre bastante. Mas a gente tem que tentar manter a calma, né? E conversar, sempre tem esse costume de conversar com eles, entre a gente também discute, fala sobre os lances, o que aconteceu, mas estar sempre calmo e alegre, né? Isso é o que eu sinto. Ô, dona Magali, a senhora falou com ele hoje ou ontem? Como é que foi o papo? A gente está falando diariamente, ele saiu lá da Itália, mandou a foto com o terno, né, partindo pro Hexa, essa conexão, e quando ele está com o grupo, eu realmente tento, assim, ligo muitas, assim, poucas vezes, não muitas vezes, né, procuro deixar eles com a cabeça leve, limpa, né, e a gente se fala também pelo WhatsApp, tem grupo nosso da família, então sempre procurando, né, ser leve. Muito bem. As duas últimas perguntas. Lucas Herrero Sauro, por favor, a sua última pergunta à nossa querida Dona Magali, a mãe do goleiro keeper maravilhoso do Brasil. Ô, Dona Magali, na verdade não é nenhuma pergunta, é mais um apelo. Por favor, nunca mais deixe o Alisson cortar aquela barba, porque depois que ele cortou a barba foi um furor. O pessoal falou, o Brasil vai perder o Hexa porque o Alisson não tá mais de barba. Ele tá voltando até aos poucos, então, por favor, mantenha essa barba do Alisson que o Hexa vem, Dona Magali. Ele já está mantendo, né? Tá um pouquinho mais baixinha, mas ele está de barba, sim. Mas é que a gente estranha, né? Ele ficou, 10 anos mais novo, mas eu acho que a gente tem que confiar nele, enfim, e tudo vai dar certo. E a barba, realmente, eu acho que vai continuar. Ele vai continuar deixando. Tem que continuar. Goleiro barbudo assusta o atacante, entendeu? Aquela cara de mal lá atrás. Exatamente, mas a cara feia, ele sempre faz a cara feia. Mas ele também, ganhou né? algum prêmio de beleza, Dona Magali? Falando sério agora. Não, assim... Já ganhou algum prêmio, tipo colégio, faculdade, treino? De colégio. Ele ganhou? De colégio. Com 14 anos ele concorreu.
ao mais belo garoto, né, da escola onde ele estudou. E ele ganhou. Então, o Mr. Novo Hamburgo. Mr. Novo Hamburgo. Isso. Vamos lá, meu cara Capelanes, mais uma para dona Magali para liberar, porque ela tem que ir à igreja. Ô Milton, é o seguinte, cara, já pode liberar. Primeiro, agradecer, parabenizar o Cimate pelo contato, mais uma vez, é um monstro. A dona Magali pela simpatia, pela pessoa. E assim, a gente fica aqui numa energia positiva. Por mais que a senhora esteja aí, dona Magali, pode deixar que a gente está passando energia positiva não só pro Alisson, mas para toda essa galera, porque se Deus quiser, o Hexa vem, dona Magali. Vem, ele vem. É a minha intuição. Eu estou acreditando também por aqui. Mas dia 13 eu chego aí. Vou entrar nesse clima aí mesmo. Então a gente vai se encontrar aqui, dona Magali. Vamos se encontrar. Não pode tomar uma cervejinha aqui, viu? Senão dá um problema danado. Ela gosta de chimarrão, rapaz. Tem chimarrão aí em Doha, não? O chimarrão não vai faltar. O chimarrão não vai faltar. Ô, espero dona que Magali, a gente possa tomar tranquilamente, né, o chimarrão aí. Eu vou muito a Porto Alegre fazer evento corporativo, como fiz essa semana no Nordeste, principalmente lá na querida cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Então, eu queria um dia conhecer a senhora, entrevistar a senhora, já estou entrevistando, na televisão também ainda Milton. não. Mas espera aí, eu queria agradecer muito, porque a senhora é um amor. Ai, muito obrigada. Muito obrigada. Muito bem. O que é, Cimate? Você ainda tem mais alguma coisa? Não, sabe o que é? O Taffarel, que é o ídolo do Alisson, é o treinador de goleiros do Alisson no Liverpool e na seleção brasileira, um grande sujeito. Ele até tentou despistar, mas é óbvio que o Alisson vai ser o titular na Copa. E ele conversou com o Alexandre Pretzel. Vamos ouvir um pedacinho. Não foi definida a equipe ainda, né? Mas o Alisson tem grandes chances aí de começar a jogar sim. Tem alguma dúvida em relação a goleiro? Você trabalha com ele no Liverpool, né? Não, às vezes essas dúvidas é legal tu criar uma dúvida, né? Uma expectativa, e a gente tem que ter sempre muito cuidado, né? Porque tu sabe que eu trabalho com o Alisson lá no Liverpool, então às vezes eu me cobro muito no sentido assim de tentar separar as coisas, né? Porque aqui é a seleção brasileira e tu tem dois ótimos goleiros como o Ederson e o Everton, e que se dão muito bem entre eles. Eu acho que isso aí é fundamental, e sabem, né, que o Alisson está um pouco mais à frente, até porque jogou mais jogos pela seleção brasileira. Então, independente assim de quem vai jogar, eles vão estar juntos e unidos, e eu acho que isso aí me deixa muito feliz. Aí, tá vendo? O Taffarel, outra figura emblemática, falando bem do seu filho. Treina, moleque, né? Então, olha, o Brasil tá te abraçando, agradecendo por nos dar um filho goleiro, porque tá na hora de a gente ganhar uma Copa do Mundo. Da mesma forma que foi brilhante o Taffarel, teu filho vai se consagrar ainda mais nessa Copa do Mundo. E a senhora, repito, a senhora é um amor. Ai, muito obrigada. Tá, a gente vai conseguir sim, vai dar tudo certo, tá bom? Muito obrigado, dona Magali. Um ótimo domingo para todos. Domingo para todos. Domingo para todos.